Tô olhando aqui os vídeos da Angola, dos influenciadores indo pra Angola. Ô, gente, pode levar 1 tonelada de comida por dia. Gente, esse povo só faz filho. Como que não ensina esse povo a se prevenir, a botar uma camisinha esses negros? Que raiva. Cada família tem 5, 6 filhos pra mais. Como é que vai... Pode levar comida. Pode levar comida que o ano que vem tem que dobrar. Eu me revolto. Eu fico revoltada. Há algo que me incomoda profundamente. Não é alguém defender planejamento familiar. Planejamento familiar é importante. O que me revolta é ver alguém transformar a miséria humana em espetáculo. Quando você olha para uma criança com fome e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é fazer piada com os pais dela, você deixou de falar sobre pobreza há muito tempo. Você está apenas revelando quem você é. Existe uma enorme diferença entre denunciar um problema e humilhar quem já vive no chão. Você escolheu a segunda opção. E isso diz muito mais sobre o seu caráter do que sobre as famílias que você ridicularizou. É impressionante como algumas pessoas confundem privilégio com inteligência. Acham que nasceram mais conscientes, mais disciplinadas ou mais responsáveis, quando na verdade apenas tiveram oportunidades que milhões de pessoas jamais tiveram. Você olha para uma mãe pobre e enxerga irresponsabilidade. Eu olho para uma mãe pobre e enxergo o fracasso de um estado inteiro. Você vê números, eu vejo seres humanos. Você vê conteúdo para as redes sociais, eu vejo crianças que não escolheram nascer naquela realidade. O mais triste é perceber que a sua indignação não foi dirigida aos corruptos que desviaram bilhões. Não foi dirigida aos governantes que abandonaram essas comunidades. Não foi dirigida aos sistemas que negam a educação, saúde e planejamento familiar. Não. Você preferiu apontar o dedo justamente para quem tem menos poder de mudar a própria realidade. É a forma mais confortável de fazer crítica, não é? Atacar quem não consegue responder. Coragem não é ridicularizar pobres. Coragem é enfrentar os poderosos. Você escolheu zombar as mães. Escolheu ridicularizar as crianças. Você escolheu desprezar quem leva comida para quem tem fome. E ainda chamou de opinião? Não. Isso não é sinceridade. Isso é desumanização. Uma sociedade começa a perder a humanidade quando passa a sentir mais desprezo pelos pobres do que indignação pelas causas da pobreza. E influenciadores têm uma responsabilidade enorme. Milhões de pessoas escutam o que vocês dizem. Quando vocês normalizam a humilhação dos vulneráveis, vocês ensinam que quem sofre merece ser ridicularizado e não ajudado. Espero sinceramente que um dia você reveja esse vídeo, não para proteger a sua imagem, mas para perceber que existe uma enorme diferença entre produzir conteúdo e produzir crueldade. Porque visualizações passam. A forma como tratamos mais vulneráveis é o que realmente revela quem nós somos. E ainda existe outra incoerência. Depois da Segunda Guerra Mundial, países como Alemanha, Itália e Polônia viveram fome, destruição e pobreza extrema. Mesmo assim, muitas famílias continuaram tendo 4, 5 e mais filhos. Hoje ninguém olha para aquela geração e diz: esses brancos só sabiam fazer filhos. Então por que quando as vítimas são africanas, alguns acham normal usar esse tipo de linguagem? Se a cor da pele muda a forma como você julga a pobreza, então o problema já não é planejamento familiar. O problema é preconceito. Mas, apesar de toda a indignação que esse vídeo me causou, eu preciso dizer uma coisa. A influenciadora não é a maior responsável por essa realidade. Ela apenas falou. Quem deveria sentir vergonha de verdade é o Estado angolano. Porque não existe justificativa aceitável para um país tão rico permitir que milhões de crianças sobrevivam graças à solidariedade de estrangeiros. Angola tem petróleo, tem diamante, tem terras férteis, tem recursos naturais capazes de transformar a vida de milhões de pessoas. O que falta não é riqueza, o que falta é prioridade. E eu faço uma pergunta que deveria tirar o sono de qualquer governante.
Como conseguem dormir tranquilos, sabendo que crianças angolanas só comem porque um estrangeiro decidiu fazer aquilo que o governo não fez? Essa é a verdadeira vergonha. A verdadeira vergonha é um país tão rico abandonar os seus próprios filhos. Porque uma nação não é medida pelo petróleo que exporta, nem pelos diamantes que vende. Ela é medida pela forma como trata as crianças mais pobres do seu território. E enquanto houver crianças angolanas dependendo da caridade para sobreviver, não será o povo que terá falhado. Terá falhado quem aceitou governar Angola e não cumpriu o dever mais sagrado de qualquer governo: garantir dignidade ao seu próprio povo.